Bom, boa noite a todos e a todas. Na realidade, embora a minha formação inicial tenha sido contabilidade, eu trabalhei em contabilidade, tive alguns cargos aí tanto no setor público como no setor privado, e fui professor na área de contabilidade, na cadeira de contabilidade, durante 30 anos, e tenho também na área de administração, até por ser matéria que tem parentesco, ou que usa a contabilidade, eu também fui no curso de administração, professor de administração financeira. Queria fazer uma breve introdução, até para a gente situar antes do livro. E aí colocar algumas razões de a gente ter feito esse trabalho, porque tem a ver também com o desenvolvimento da própria administração no Brasil, né? Então, eu diria, falando primeiro de administração, nessas últimas décadas, os chamados países emergentes tiveram um surto de desenvolvimento muito grande. E experimentaram esse crescimento, mas, paralelamente, houve um crescimento de inflação, tanto no Brasil como em outros países, né? E o que aconteceu em função disso? Até pela falta de preparo, aí falando particularmente do Brasil, que eu conheço um pouco mais, nós tivemos um intercâmbio sadio com países desenvolvidos, como outras nações também tiveram. Nós tivemos até grandes influências na parte de administração por esses países desenvolvidos, porque é onde, digamos assim, tinha um uso mais intenso de tecnologia. E aí, até particularmente, esse intercâmbio, por exemplo, com os Estados Unidos da América, nós temos várias experiências que foram trazidas até por causa do intercâmbio na área educacional. Então, nós temos nas universidades muitos professores que fizeram, lá no início, participaram muito desse intercâmbio com universidades americanas. Posteriormente, aí houve também em alguns países da Europa, mas o forte intercâmbio foi realmente com os Estados Unidos. Isso daí fez com que ficasse ressaltada a ineficiência ou a deficiência da nossa infraestrutura técnica e principalmente a parte gerencial. O porquê
desse contexto, digamos. Isso tem a ver com a falta de técnicos, né? O crescimento das empresas brasileiras ocorreu muito com profissionais de áreas não ligadas à administração e que foram se tornando administradores por força das circunstâncias. Então nós temos muitos exemplos no passado e ainda temos hoje de engenheiros, né, principalmente, que participaram ativamente, até por conta do conhecimento da tecnologia. O engenheiro tinha muito acesso, né? Sempre teve muito acesso à tecnologia. Tanto é que o nosso início em matéria de TI foi muito com o pessoal da área de engenharia, até a gente chegar numa situação em que a formação do engenheiro incluía uma parcela substancial de conhecimentos de tecnologia da informação. Aí é o caso em que, lá no início, os poucos administradores que haviam e contadores também, eles ficavam muito dependentes dos profissionais da tecnologia, cuja a maioria vinham de área de engenharia. A gente tinha aquele segredo, né, dos CPDs, que você sequer podia entrar na sala onde estava o computador, chegou até a ser chamado de cérebro eletrônico. Então, qualquer coisa que você pedisse para a finalidade do seu trabalho, você enfrentava uma série de barreiras que eram colocadas porque isso não pode, por isso, assim, assim. Então você tinha que... Aí eram os famosos pacotes, né, para a administração, para a contabilidade, principalmente. Isso foi muito marcante nesse início lá. E hoje isso já não acontece mais, né? Hoje você acessa o computador através de terminais, você tem computador pessoal, você tem os notebooks, você tem uma série de instrumentos que hoje você acessa com maior facilidade e guarda informações para serem utilizadas de acordo com as suas necessidades. Então, isso é importante destacar. E teve um outro problema que ainda, de certa forma, subsiste hoje em dia, que é a empresa familiar, né? Então, não que a gente condene a empresa familiar, mas a sucessão sempre foi uma grande dificuldade da empresa familiar de administradores, porque quando você tem alguém que tenha formação, que tenha conhecimento, que tenha experiência, até o filho toca aquele negócio que antes era tocado pelo pai, pelo avô, lá por quem fosse. Mas isso vem sendo, digamos, sanado na medida em que surgiram as entidades de treinamento, as próprias empresas procuraram treinar o seu pessoal, atualizar os conhecimentos do seu pessoal através dos seus centros próprios de treinamento, outros fazendo convênio com diversos tipos de entidades.
as entidades de registro e fiscalização profissional, é o caso do CRA, é o caso do CRC e outros, que começaram também a desenvolver cursos e outros tipos de eventos para atualizar os conhecimentos dos profissionais da área. Muito bem. No caso da administração, a gente, para nós chegarmos lá no livro propriamente dito, é bom a gente falar ou lembrar um pouco uma coisa que já estava, digamos assim, implícito nos negócios. Às vezes surgem determinadas expressões que não eram utilizadas no passado. Mas aí você vai ver aquela expressão e... Não, mas isso aí eu já conhecia, só que com outro nome, né? Então, e no caso da administração em particular, em anos mais recentes, a gente começou a ouvir falar em modelos de decisões que foram desenvolvidos a partir de uma coisa chamada governança corporativa. Então, isso atraiu o pessoal da área de administração, por razões óbvias, né? Então, logo foi, digamos, o profissional que ficou mais ligado à governança corporativa. Por quê? Porque a governança corporativa está implícita na administração, né? Aquilo que você faz, que aí se deu um nome mais sofisticado, só que avanços foram obtidos já chamando como governança corporativa. Hoje, quando você fala em contabilidade, o pessoal, você já estudou IFRS? Então tem umas siglazinhas que você tem que se acostumar, porque vai ouvir aquilo com maior frequência do que antes. Então, coisas que a gente já conhecia com outros nomes, né? Então, as regras davam outras denominações, aí normas, etc. Isso é IFRS. Aí, governança corporativa foi num caminho semelhante. Só que houve uma sistematização desses conhecimentos, o que redundou, e aí a gente vê no livro da professora Adriana Andrade, que fez junto com o Pascoal Rossetti, e das obras brasileiras dentro dessa área foram das primeiras e, digamos assim, com bastante substância. E eles chamaram esse livro Governança Corporativa. Aí colocaram os fundamentos do desenvolvimento e as tendências disso aí. E tem uma colocação que eles fazem que eu acho que resume tudo. Eles dizem o seguinte: um bom sistema de governança, quer dizer, na realidade, quando a gente fala em governança, a gente está falando de administração, né? Ajuda a fortalecer as empresas, ou seja, a empresa bem administrada, ela se fortalece, ela cresce, ela tem um rumo, tem planejamento, etc.
reforça as competências para enfrentar novos níveis de complexidade. Quer dizer, então, se ela está numa estrutura ou montando uma estrutura em sistemas, em melhoria de sistemas. Quando eu falo em sistema, eu não quero falar, não estou falando apenas em sistema como a gente hoje está conhecendo sistema, aí todo mundo remete lá para o computador. Não, sistema é até olha, para entrar aqui você tem que chegar ali, se identificar assim, assado. Isso foi montado um sistema para isso. Ele pode estar funcionando com um instrumento, né, com um computador e tal, mas pode não estar, né? Pode até alguém chegar e ligar ali da portaria e dizer, ó, está chegando fulano que está anotado aqui que você disse que ia chegar, o professor Hugo Rocha Braga, que hoje vinha fazer uma palestra aqui. Isso aí é um sistema para identificação, isso traz a segurança maior, etc, etc. Então, quando a gente fala em sistema, nós estamos falando sistema de um modo geral, não só um sistema computarizado ou computadorizado, qualquer coisa assim. Então, o Rossetti e a Adriana dizem isso. Amplia as bases estratégicas da criação de valor, quer dizer, a administração bem focada, ela caminha para criar, para adicionar valor à empresa, né? E, portanto, em benefício dos sócios, acionistas, seus donos. É fator de harmonização de interesse e, ao contribuir para que os resultados corporativos, quer dizer, o resultado dos negócios da empresa, se tornem menos voláteis. Por quê? Ele está sendo controlado, né? Você está controlando, mantendo dentro dele. Aumenta a confiança dos investidores, porque hoje em dia você tem, e a gente vai falar um pouquinho, o desenvolvimento do mercado de capitais trouxe para a empresa um grande benefício. A empresa brasileira teve um crescimento na medida em que o governo despertou e estabeleceu certas regras que antes não existiam, da captação de recursos para a empresa crescer sem se endividar, né? Então, no passado, não só era assim no Brasil, mas já foi em muitos lugares do mundo, as empresas se endividavam e chegavam num determinado momento, elas tinham encurtado as suas vidas. E aí eles terminam dizendo, aumenta a confiança dos investidores, fortalece o mercado de capitais e é fator coadjuvante do crescimento econômico. Sim, porque na medida que você vai criando empresas mais fortes, elas vão ficando mais sólidas, você tem um desenvolvimento da economia como um todo, que é o somatório das riquezas geradas por todas as empresas que estão naquele país, naquela comunidade. E aí, para terminar essa parte de introdução, eu diria que a governança corporativa, ela trouxe benefício quando focou os instrumentos no sentido de desenvolver as empresas com melhores práticas de administração. O que é citado pela maior parte dos autores, pelo menos que eu já li, e pelo próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que foi criado no Brasil. Então, a gente tem 4 pilares que são explicados resumidamente da seguinte forma. O primeiro pilar é a transparência.
a gente fala muito em transparência. O que a gente... qual é o objetivo da transparência? O objetivo da transparência é o dever que você tem de informar, né? Você tem que informar aos diversos usuários, a quem tem algum tipo de interesse na empresa, dar informação para que ele confie na empresa. Então, o empregado da empresa você tem o dever de informar ele? Tem, né? Porque o empregado da empresa é alguém que depende do desenvolvimento da empresa, da situação da empresa, porque por trás dele tem toda a sua família lá, para ele sustentar. É ali que ele ganha, como se diz, o pão de cada dia, né? Então, hoje você tem um desenvolvimento dentro da administração, por exemplo, nos conselhos de administração. Existem conselhos de administração de empresas, não só de empresas públicas do governo, mas até empresas privadas, em que há um representante no conselho dos empregados. Eles precisam saber a situação que a empresa está, se a administração não está levando para não está sendo uma administração temerária, que possa levar a empresa a uma situação de dificuldade, né? Nós temos exemplos, não precisa buscar fora do país, no próprio país, em que empregados assumiram a empresa e que estava em situação difícil e recuperaram a empresa, criaram ou se basearam em modelos existentes no Brasil e no exterior. O Ricardo Sendler, que já escreveu alguns livrinhos aí, ele herdou a empresa, a Senco, da família dele, né? Desde os tempos do avô. Num determinado momento, ele não tinha nenhum conhecimento de administração. Começou, como ele diz, a aprender na pancada, dando cabeçada. E aí, o que ele veio? Foi uma pessoa inteligente que se cercou, começou a cercar dos empregados e a buscar o conhecimento técnico que eles tinham das técnicas da parte industrial, que a empresa se dedicava, que ele também não conhecia coisa nenhuma, ele era filho de papai rico, né? Tinha lá os seus Mercedes do ano, e quando ele teve que assumir, fez isso. E a Senco foi uma empresa que, naquela época, acabou se recuperando uma situação e já estava em pré-falência. Então, a obrigação de informar, e não só olhar a transparência como a obrigação, a administração precisa ter essa vontade de informar. Por que a vontade de informar? Porque atrás disso está o benefício para a própria administração conseguir a adesão de empregados, a adesão de investidores, a adesão dele poder conversar com o fornecedor, por exemplo, pedir mais prazo, etc. Enfim, negociar melhor, não é? Então, se ele esconde as informações, o que a gente pensa logo de saída? Esse cara está escondendo alguma coisa porque deve estar numa pior, e eu vou entrar pelo cano, né? Então, que ninguém nos ouça, vai gravar aí, eu não vou falar o nome da pessoa, mas tem um cara aí que tem um monte de empresa e que ele já fez um monte de malabarismo. Ele está sendo ajudado aí, um tanto ou quanto pelo governo, principalmente pelo BNDES, mas não é alguma coisa que eu, por exemplo, colocaria meus recursos nas ações dessas empresas. Mas não vou falar muito, senão vai dar para desconfiar. Uma outra coisa importante no pilar, o outro pilar da governança, e
por via de consequência, dentro da administração, é a equidade. Quer dizer, o tratamento dado aos acionistas maiores, né, os sócios maiores, ela tem que ser dada para os minoritários também. Né? Por quê? Porque no momento que você tem investidores que estão aplicando na sua empresa, se ele não é bem tratado, ele não tem as mesmas regalias que tem o principal, ele está bom, eu estou botando dinheiro na mão desse camarada, porque ele é o dono do negócio. No final, ele tira o dele e eu fico, né, como se diz na gíria, me larga, tira a escada, eu fico pendurado na brocha. Então, a equidade, mas a equidade abrange principalmente os minoritários, sócios ou acionistas, mas também outros que são minoritários, que muitas vezes são até empregados da empresa, né? E ele acredita na empresa que ele trabalha, então ele participa. O outro pilar, e é muito importante também, é a prestação de contas com responsabilidade. Isso aí a gente não vai nem falar muito do setor público, que é o que mais deve. Isso aí os americanos chamam isso de accountability, né? Que não tem nenhuma tradução, pelo menos numa palavra só. Mas, na realidade, essa prestação de contas é não só para aqueles que o elegeram, né? Então, quando a diretoria ou os conselheiros, né, de administração, conselheiro fiscal, etc., são eleitos, eles têm que responder pelos atos praticados no exercício do seu mandato. Então, a prestação de contas é fundamental. Isso é uma das grandes preocupações que a gente tem aqui com relação ao setor público, né? O que acontece é que a gente tem problemas em tribunais de contas, em câmaras de contas e até de coisas que as assembleias no caso das empresas, assembleia de acionistas, mas no setor público, as câmaras de deputados e vereadores, senados, etc., o legislativo é o órgão que devia fiscalizar, com o auxílio dos tribunais de contas, né, e isso daí eu acho que no bojo dessas manifestações tem um bocadinho disso aí, o prestar contas com responsabilidade. E, finalmente, a responsabilidade corporativa seria o quarto pilar, em que conselheiros executivos devem zelar pela visão de longo prazo, quer dizer, ele não vai pensar só no dele, ele tem que pensar na empresa, no futuro da empresa. Então tem que ter uma visão e levando em consideração hoje, né, nesse momento presente, os aspectos ligados que todo mundo está denominando hoje de sustentabilidade. Isso aí é o quê? A empresa, e através dos seus administradores, está preocupada com os aspectos sociais, né, com a função social da empresa. A empresa não existe só para dar o lucro para os seus acionistas, ela existe para dar emprego, e a preocupação hoje com o nível de satisfação. Nós vemos um monte de publicação aí, de vez em quando sai alguma coisa, uma revistinha dizendo quais as empresas que as pessoas gostariam de trabalhar. Então tem aquele
né? Aquela pontuação de, eu gostaria de trabalhar em tal empresa. Aí vê as empresas que são mais, digamos, simpáticas ao público, né? Então esse é um aspecto das suas políticas sociais. E, evidentemente, essas políticas sociais, elas visam a trazer os benefícios de maneira que a empresa possa agregar mais valor ao seu patrimônio. E o problema ambiental nem se fala, né? Outra coisa também, que é uma outra briga que está surgindo aí mundo afora, a preocupação com o meio ambiente, né? Eu me lembro que eu participei de um evento, eu nunca mais esqueci isso, um evento internacional. Então, o representante acho que era da Colômbia, se não me engano, e era ligado lá na alta esfera do governo, e quando se falou isso foi lá nos idos de 1980, por aí, não tem muito tempo, né? Hoje não. Ele, nesse seminário, se tocou um pouco sobre meio ambiente e tal, e algumas experiências foram dadas por países europeus, etc, etc. E, de repente, ele soltou a seguinte frase, ele disse, olha, nós lá no meu país, nós não estamos preocupados com isso, porque a nossa preocupação é com a comida que nós vamos comer hoje, não com o ar que a gente vai respirar amanhã. Então, para vocês terem uma ideia de como a visão das pessoas, né? E pessoas, no caso, era alguém influente na administração de um país. Bom, tudo isso por que a gente falou? Primeiro que é administração, né? Então, como a gente entra e o que o Hugo quer com esse livro dele aí, O Mercado de Capitais e o Desenvolvimento da Contabilidade no Brasil? Eu vou mostrar, no geral, o seguinte, quais foram, qual foi o objetivo de ter escrito. Porque a contabilidade é, e sempre será, um instrumento do processo decisório. A gente tomou conhecimento disso não tem muito tempo, né? E tomou porque, digamos assim, os cientistas da área vinham tratando a coisa. Depois eu vou escrever, eu estou escrevendo um outro livro, que é aí que o pessoal vai me dar paulada. A ciência contábil, eu acho que não é ciência, mas tudo bem. Como acho também que a administração não é tão ciência assim. Mas havia essa preocupação do pessoal voltado para a área científica, então ficavam nas academias, tem muitos que lá permanecem, e não saíam daquele ambiente para conhecer o mundo real. Então, no princípio, o que havia? Por essa, e era uma influência assim de práticas europeias, que, principalmente da Itália, né? A gente tem muito desse ingrediente que veio lá da Itália, e os autores, as citações todas são feitas por aí. Mas no Brasil a gente pegou aquilo e não pegou na essência. Então, o que a gente sempre teve acostumado a fazer? Vamos fazer uma lei e obrigar
a empresa fazer isso e aquilo, como em todas as coisas. Então, o que o pessoal fazia em matéria de contabilidade no Brasil, e alguns até continuam fazendo isso, é cumprir uma obrigação legal, né? Então, eu me lembro quando eu estava começando lá no mercado, em um órgão fiscalizador, e até naquela época, nós já estávamos aí no final dos anos 60, início dos anos 70, e alguém falava assim, eu sou obrigado a fazer isso? Então, se não for obrigado, eu não faço. Só tem... Quer dizer, ninguém nunca passou a informação para ele dizendo assim, não, isso aí você, não só você é obrigado, a obrigação é uma coisa. Agora, você pode tirar proveito disso aí. Em vez de você pensar na obrigação, você pensar na utilidade. Porque isso vai ser sempre assim, você só se liga em alguma coisa se aquilo for útil para você. Se ninguém te mostrar a utilidade, para que eu estou fazendo isso? Estou perdendo tempo, né? E eu não posso estar fazendo uma outra coisa muito melhor, que eu tenha mais necessidade, não vou ficar perdendo tempo com essas coisas. Aí eu coloquei aí contei a história. Contei a história para dizer o quê? No princípio alguém não pegou na essência. Então, quem estudou contabilidade, ouviu falar lá do frade franciscano italiano, lá o tal do seu Luca Paciolo, né? Ah, porque as partidas dobradas, aí o pessoal entra, faz a apologia das partidas dobradas. Parece que é um negócio assim, fenomenal, né? Ou como diria o Giovanni, é fenomenal. E, na realidade, ninguém olhou que o cara que, apesar de ser frade, era um estudioso da matemática. O cara era matemático. Aí ele montou alguma coisa que era um complemento do verdadeiro do principal objetivo dele. Quer dizer, a partida dobrada, ela não é tão importante quanto o objetivo que o seu Luca Paciolo estava em mente. O problema dele é de ver na própria organização religiosa a bagunça que ficava, que não sabia. Tem que trocar batata por cebola, né, no escambo. Então, quanto é que eu tenho que dar de batata em troca das cebolas que eu preciso? Ou se eu tiver mais batata e o camarada me der mais cebola, eu vou ficar devendo uma diferença aí que eu vou ter que completar na próxima colheita, ou ao contrário, né? E aí a coisa foi até na moeda, né, quando começou, saiu da troca direta e passou para ser a intermediação com a moeda, eu precisava ter um controle das coisas que eu estava fazendo. Se você levar isso para dentro de casa, você vai ver. Se você não controlar direitinho as suas obrigações, as suas dívidas, você vai começar a assumir dívida, daqui a pouco não pode pagar, né? Aí entra em processo falimentar. Então, o objetivo dele era o quê? Ele poder registrar cada operação e, na medida que cada operação que ele fizesse, essa troca, esse negócio, e assim foi extensiva para os comerciantes, enfim, os mercadores da época, para eles saberem naquele negócio se ficou tudo certinho, ou alguém ficou devendo, alguém ficou para pagar depois.
E o que você ganhou com isso? Né? Então, o negócio em si, o controle disso e o resultado disso. Esse era o objetivo dele. A partida dobrada foi o sistema, digamos assim, né? Sem o computador, que ele encontrou, que ele achou e testou com os conhecimentos matemáticos para poder fazer. Então, a principal, lá nas origens, falam até de que na China o pessoal já fazia isso com ábaco e tal, mas deixa para lá, né? Vamos ficar um pouco mais para cá. Esse foi o objetivo que a gente não incorporou na hora de fazer. Por isso que diz, a lei obriga, a lei manda, eu tenho que fazer o que a lei manda. Quer dizer, não tirei nenhum proveito, isso não foi útil para mim, porque eu não via essa utilidade. Aí eu digo, quando é que a gente descobriu isso? A gente descobriu a utilidade de ter um instrumento que nós pudéssemos reconhecer cada despesa, cada receita que a gente tinha, a empresa mais ou menos complexa, o resultado dos negócios e a situação que ficou o meu patrimônio ou o patrimônio da empresa. Então, a gente foi se adiantando. O que a maioria das pessoas faziam, e no início a contabilidade foi um instrumento utilizado para isso, era para o credor, né? Que as empresas, as pessoas se endividavam e aí o credor, o banqueiro, queria saber, primeiro, essa empresa tem, qual é o patrimônio dessa empresa? Ela tem imóveis, tem máquinas, equipamentos? Quais são os rendimentos que ela tem, vai dar para ela conseguir me pagar? Aí usando vários mecanismos, inclusive para se garantir de que aquele empréstimo que ela estava concedendo, o banqueiro estava concedendo, que ele ia recuperar no futuro. Então era para os credores, né? Se fazia a contabilidade para o credor, não se fazia para o credor ter uma base para decisão, que também não era uma coisa assim muito, porque ele se valia mais das garantias que eram dadas do que a própria contabilidade. E a empresa fala, isso pode ser fraudado, o cara está inventando receita que não tem, lucro que não tem, etc., e foi por aí afora. E as empresas ficaram, muitas endividadas, outras empresas não conseguiam se desenvolver, porque empresas familiares só tinham os recursos da família, outras tinham várias famílias de parentes, aparentados, amigos que se juntavam, mas chegavam a um limite de recursos de cada um. Olha, eu não tenho mais dinheiro para botar no negócio, o outro também não tem, né? Eu tenho algumas, não vou botar porque não vou ficar com mais do que os outros. Ou então tenho, eu boto, mas eu fico sendo o principal. Então saía esse tipo de coisa. Então, e as empresas cresciam com dificuldade, muitas delas não sobreviviam por muito tempo, porque usavam recursos onerosos, né? Isso aconteceu também com os países, né? O Brasil era foi durante muito tempo, hoje em dia um pouco menos, endividado com empréstimos que foram tomados, tanto internamente, quando você emite os títulos
do Tesouro, começa a vender letras do Tesouro, notas do Tesouro, etc., que entra aí no mercado, como externamente, né? Externamente tinha que buscar aí recursos no Banco Mundial, etc. Daqui a pouco o FMI estava interferindo e tal, e vai por aí afora. Mas no momento em que vários países, e nós em particular, começamos a tomar consciência de que nós poderíamos captar recursos menos onerosos, que a gente podia ter capital de risco, ou seja, buscar sócios que não fossem dentro daquele nosso círculo de relações, mas tanto no país como externamente, mas que iam correr o risco junto com a gente, porque acreditavam no negócio. Aí surgiu uma coisa chamada mercado de capitais e particularmente o mercado de valores mobiliários. Aí surgiu Bolsa de Valores, a primeira aqui no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, depois teve pelo Brasil aí afora. Hoje a gente tem só uma bolsa, que é a de São Paulo. E esses recursos foram obtidos mediante essa captação junto a investidores. Só que havia internamente, externamente nem tinha muita gente disposta a investir, né? A não ser por outras razões até, razões negociais, às vezes, interessava. Mas como investidor propriamente dito, não. Porque até nem ligava muito para balanços, demonstração de resultado, etc. E o próprio governo não tinha nenhum mecanismo para, digamos assim, controlar isso e, em última análise, proteger quem estava colocando os recursos. Aí nós passamos por diversas etapas aí, as bolsas, né, que eram os corretores de fundos públicos, que eram até nomeados pelo governo, e o governo, crente que eles iam fiscalizar alguma coisa de operação, na realidade eles estavam ficando ricos às custas daquele cargo que recebiam do governo. Até o governo Getúlio Vargas, isso acontecia. Quer dizer, para ser corretor, tinha que ser nomeado pelo presidente da República. Bom, aí, por causa desses percalços, as coisas acontecendo, as bolsas começaram também a sentir a necessidade de ter algum controle. Então, elas tiveram, primeiro, uma autorregulação, quer dizer, as próprias bolsas editavam as suas normas, quem podia operar e as punições que havia para empresas, né, que estavam cotadas lá na Bolsa infringiam aquelas regras, etc. Até que o Brasil, e isso é uma coisa mais ou menos recente, isso surgiu efetivamente, não o Ministério da Fazenda, porque o órgão que era encarregado disso nunca fez isso, né, que era a Superintendência de Moeda e Crédito, que estava mais preocupada na parte de crédito mesmo, do setor bancário. Mesmo assim, a própria fiscalização, a SUMOC não fazia direto, fazia, eu digo ali no livro, fazia até através de delegação que dava, e na época era dada ao Banco do Brasil, porque era a instituição governamental e que tinha uma abrangência maior, né? Tinha filiais em todas as capitais, em várias cidades do interior, e até comparando com outros funcionários que eram
digamos, bem treinados e mais atualizados, etc., e faziam várias partes do que deveria ter feito pelo governo. Aí, em 64, surgiu, por incrível que pareça, né, a gente estava numa revolução que foram supridos direitos, suprimidos, melhor dizendo, suprimidos direitos, e etc., etc., e surgiu o Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil, depois de criado, logo adiante, começou a receber essas incumbências. Criou o seu quadro próprio, primeiro funcionando com o pessoal do Banco do Brasil, que foi mobilizado para lá, e depois fazendo concurso, etc., e foi assumindo diversas posições, inclusive a do mercado de capitais, tanto o mercado financeiro como o mercado de valores imobiliários. Tanto é que o primeiro da fiscalização, registro em bolsa, etc., etc., foi exercido pelo Banco Central, tinha uma resolução sobre isso, e aí surgiram algumas normas ligadas à contabilidade e à auditoria, obrigatoriedade de auditoria das empresas, e mais adiante aí surgiu a Comissão de Valores Imobiliários. O mercado ficou mais regulado, e isso permitiu, não ficou uma maravilha, mas ficou melhor regulado. E com isso surgiu, então, a necessidade de você ter aquela transparência, né, a divulgação de informações dentro dos próprios pré-requisitos. Por quê? Porque você estava buscando recursos do público. Então você precisa ter um sistema de contabilidade, aí estou falando sistema genericamente, né? É claro que, dada a complexidade, já nos anos 60 surgiu lá os computadores de grande porte e a coisa começou a ser utilizada por entidades do setor, pelas empresas, etc. Então, essa proteção do acionista, a divulgação da sua situação econômico-financeira. Por quê? Porque o acionista, o investidor, ele não ia em cada empresa saber se a empresa estava bem ou se não estava. Então, muitas das decisões que ele tomava tinha que ser com base em informações. Então, as informações geradas pela contabilidade e as informações que ele obtinha, que não só informações contábeis, a empresa tinha que divulgar, né, no seu relatório da administração, etc., etc. Aí a coisa foi crescendo até haver um interesse, e isso surgiu muito em função da globalização, a necessidade de você ter uma linguagem, né, para o conhecimento de investidor do exterior. Ele está mais longe ainda do que o investidor daqui no Brasil. Então ele recebe a informação. Mas aquelas informações, no início, recebidas, várias empresas brasileiras, empresas maiores, inclusive empresas ligadas ao governo, fizeram lançamento de seus papéis em mercados no exterior. De que maneira? Tendo que se adaptar ao sistema contábil, né, aos procedimentos contábeis que eram válidos naqueles países onde ela ia. E particularmente nos Estados Unidos, porque foi
o primeiro mercado onde as empresas brasileiras lançaram suas ações, né? Então, para isso ela tinha que fazer o quê? Pegar as suas demonstrações, fazer um monte de ajuste, para isso precisava ter assessoria de gente com experiência, né? E foram usadas muitas empresas de consultoria e de auditoria estrangeiras para fazer isso, porque conheciam as normas locais, né? Primeiro dos Estados Unidos, depois em países da Europa, e gastar dinheiro para dar aquela informação de acordo com o que aquele mercado estava exigindo. E aí surgiram uma porção de problemas. Então você tinha empresa que no Brasil, né, pelas demonstrações dentro do modelo brasileiro, dava lucro e quando transformada, fazendo aqueles ajustes, dava prejuízo lá. Então o mesmo exercício, né, o mesmo período, então, ou vice-versa, dava prejuízo aqui, dava lucro lá. Quando era assim até era bom, porque o investidor lá acreditava, mas não, eles são conservadores. Mas havia um problema que persistia, que é o problema dos investidores para aplicar aqui no Brasil. Então, o que eles precisavam? Empresas que não negociavam lá no exterior, estavam negociando aqui, mas eles viam boas oportunidades de retorno e tal, por diversas informações que eles recebiam de países em crescimento, né? Hoje a gente tem o BRIC aí que então, e o Brasil estava colocado entre essas boas oportunidades. Mas eu não consigo, é a mesma coisa que eu pegar, né, um livro, um romance que eu gostaria de ler, mas ele não foi traduzido em português e eu não sei falar grego. Eu não entendo grego, ou não entendo inglês, ou não entendo francês. Então eu tenho que traduzir na linguagem dele, em coisa que seja palatável para ele se valer, para a informação ser útil e ele poder tomar decisões. Então aí houve um movimento muito grande, foi criado um órgão internacional, que é uma comissão mundial de bolsas, de valores e de mercado de capitais, e órgãos, né, de mercado de capitais, e que o Brasil até já foi membro da administração. Hoje o Brasil, mas ele é participante, ele aderiu. E essa organização, todo ano, fazia, ou de cada 2 anos depois, fazia reuniões, e uma das mesas redondas que eles chamavam, né, tratava de contabilidade. Olha, precisamos usar um padrão que sirva para o mundo inteiro, a coisa seja harmonizada. Então se falou em harmonização contábil, né? Os Estados Unidos ofereceram as normas que eles já tinham, né, que muita gente chama US GAAP, que é as normas da fundação deles lá de normas de contabilidade, né? Agora a gente já tem no Brasil o CPC, o Comitê de Procedimentos Contábeis. E aí houve a criação de um instituto internacional que englobava, que teve adesão
dos países do mundo inteiro, porque havia uma picuinha aí, negócio dos Estados Unidos quer mandar em tudo e tal. Aí eles quiseram ser um órgão independente, a sede é na Inglaterra, em Londres, mas não prevalece aquilo que os ingleses mandam que seja. Tanto é que hoje o presidente não é nem inglês, o anterior era. E aí, entre outras nações que aderiram, o Brasil aderiu. E começaram as conversas que também os Estados Unidos teve com esse órgão, né, o IASB. Então aí está o famoso acordo que eles fizeram, né, uma carta de intenção entre o FASB, que é o órgão americano, que cuida da contabilidade, e o IASB, que hoje é o órgão mundial. A maioria dos países, né, excetuando os Estados Unidos, mas os Estados Unidos discutem com eles e tem algumas coisas ainda que estão, digamos assim, tem algumas controvérsias. E por isso que o modelo, o americano, continua, para eles, continua o deles. Embora eles já estejam aceitando que empresas estrangeiras negociem seus papéis em bolsas americanas usando as normas do IASB, que hoje são conhecidas como IFRS, né? Tem um monte delas escritas aí. E o objetivo, então, foi o quê? A harmonização começou a se desenvolver um processo chamado de convergência, em que até que saiu uma lei, em que nós aderimos legalmente. Tivemos alguns percalços, ainda temos, tal, mas hoje nós estamos enquadrados nessa mesma linguagem, nesses mesmos procedimentos. Isso já facilita o entendimento das nossas demonstrações pelos usuários de outros países e aí os investidores podem, digamos assim, ter uma informação de acordo com um modelo que hoje, digamos assim, é o modelo mundial. Então essa foi a convergência para os padrões contábeis internacionais, que é o final do capítulo, o antepenúltimo capítulo, né? O penúltimo capítulo, melhor dizendo. Porque depois vem um capítulo em que eu digo, olha, a gente tem que participar, porque o pessoal vai ficar fazendo as coisas lá, e nós temos que opinar, né? Levar os nossos problemas e chamar atenção quando aquilo não é aplicável, não poderá ser aplicável no Brasil, além do que todo um conhecimento que a gente vai ter que incorporar para os nossos profissionais, tanto da área de contabilidade, ou mais para o pessoal da área de contabilidade, e também o pessoal da administração, que vai precisar conhecer isso, até por conta da divulgação que tem que fazer para os usuários externos, né? E o uso interno dessa informação, dentro desse padrão, que a estrutura, toda a estrutura conceitual, dentro dessas novas regras, novas para nós, evidente, e a gente já tem um órgão aqui no Brasil, que está abençoado pelo governo, teoricamente,
esse novo padrão. Então, a gente vai ter que conviver com isso e usar essa informação, então a gente precisa, digamos assim, reciclar nosso conhecimento, inclusive os professores da área, né, que não podem mais ficar ensinando da maneira antiga, né? E com isso também a gente tem algumas alterações aí no próprio âmbito do governo, como a Secretaria da Receita, que durante muitos anos estabelecia regras para a contabilização das empresas para facilitar o trabalho o seu trabalho, né? Lá, principalmente no que diz respeito a imposto de renda, mas que também já colocou, mas a coisa ainda está necessitando de alguns ajustes, porque está aceitando o modelo do IFRS, mas fazendo digamos, uma escrituração em separado. A escrituração fiscal da escrituração. Mas nós ainda vamos conviver com isso. Então a ideia do nosso livro foi mostrar essa evolução, né? O que tem a ver com a administração. Você está dentro do... A gente não entra nada na parte conceitual. O que a gente conta é a história mesmo tudo que aconteceu, inclusive porque a grande parte dessa história eu fui testemunha ocular por ter trabalhado nos que praticaram isso desde antes de se falar nisso. Já no início dos anos 60 eu já estava envolvido com esse assunto por estar num órgão de fiscalização naquela época. Depois aí saí para o setor privado e tal, e foi útil porque eu aprendi outras coisas, senti o outro lado e foi por aí afora. Então a ideia é contar essa história e dizer sobre o conhecimento dela, como disse aqui o meu prefaciador, que foi o primeiro presidente da CVM, ela interessa não só aqueles que são da área do mercado de capitais, da área de contabilidade, mas a todos quanto precisam usar a informação para tomar decisões que impliquem em modificações no seu patrimônio, né? Porque a história que inclusive eu contei aqui, que vai sair no vídeo do Conselho, que a gente usa, mesmo sem saber, usa de alguma maneira a contabilidade, por mais restrito que seja o nosso círculo de relacionamento, a família, por exemplo. Na hora que eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que ver se eu tenho dinheiro, se eu tenho no banco, se eu usar aquele dinheiro que eu tenho no bolso ou no banco não vai ficar faltando para o supermercado, etc. Se eu posso assumir a dívida e quais são as dívidas que eu já tenho. Então, tudo isso eu preciso ter controlado. Eu não faço partida dobrada, como o pessoal aprendeu aí com o Frei Luca Paciolo. Mas eu faço, de alguma maneira, as pessoas fazem alguma anotação. Se tiver pouca coisa, faz anotação de memória. É meio perigoso, né? Mas... e outros fazem até, digamos assim, partida simples. Eu estou devendo para quem? Aí faço a relação. E quem é que está me devendo?
Aí faço outra relação. Quanto é que eu ganho por mês? Quanto é que eu posso gastar? Quanto é que eu posso botar na poupança? Sei lá, não sei nem se vale a pena. Então, essa a ideia que a gente quis colocar no livro, sem entrar na parte de conceitual, numérica, só mesmo contando essa história, e por isso é que a gente, por que a gente chegou, melhor dizendo, nessa convergência, para poder justamente ter mais investidores, porque as empresas não têm recurso ilimitado, precisam de ter outros parceiros, ao invés de assumir dívidas, assumir obrigação, sim, obrigação de informar, obrigação de dar transparência às suas negociações e tal. Mas não tem que pagar isso. Não, o acionista tem que pagar o lucro. Ele sofre comigo na hora que eu tenho prejuízo. Então, é uma escolha que ele fez, né? E eu tenho que preservar que ele continue escolhendo, que aquilo foi um momento de dificuldade e tal, mas que vai passar, etc, etc. Como o mundo está passando aí problemas na economia. E a gente tem que ficar atento também a isso, né? Está mudando, então tem planejamento para fazer e tal, a gente tem que ver como é que a gente se comportou no passado, o que a gente precisa fazer para se garantir no futuro e por aí afora. Então, espero que eu tenha dito aqui o que o CRA esperava que eu dissesse para vocês, e obrigado a vocês pela atenção. Desculpe qualquer falha e estou à disposição de vocês. Muito obrigado.